A segunda previsão do artigo 790, e portanto a possibilidade de se alcançar um outro que não o próprio devedor, é a do inciso 2, que diz que podem ser sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que a execução é contra a empresa. Há uma execução contra a pessoa jurídica integrada por sócios. A rigor, e num primeiro momento, a pessoa jurídica, em razão da sua personalidade, ela própria responderá pelo débito. Portanto, num primeiro momento, não há como se atingir sócios de uma empresa formada regularmente, porque ela tem vida distinta da vida dos seus sócios. Nessa medida, portanto, as dívidas de uma empresa não são automaticamente repassadas para os sócios, até porque uma empresa limitada, como o próprio nome diz, o bom de uma empresa ser limitada é que os sócios respondem de forma limitada até o valor que eles integralizaram na empresa. A regra, portanto, é a distinção entre patrimônio da empresa devedora e patrimônio dos sócios, em regra, inatingíveis. Entretanto, o artigo 50 do Código Civil estabelece situações que podem gerar o que nós chamamos de despersonalização, ou seja, desconsideração da personalidade jurídica. E nessas hipóteses do artigo 50, a prática de alguns atos do sócio podem acarretar contra ele a subsidiariedade, ou seja, o sócio pode ter praticado atos de desvio de finalidade, excesso de poder, atos ilegais, atos de confusão patrimonial, atos arbitrários, atos contra o contrato social e, portanto, a prática desses atos geram contra ele a possibilidade de que o credor da empresa coloque esse sócio como responsável subsidiário, de modo que esse credor vai ingressar no processo com uma coisa chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é aquele incidente do artigo 133 do CPC. E se ficar comprovado nesse incidente que o sócio praticou aqueles atos definidos no artigo 50 do Código Civil, ele pode, portanto, nesse incidente, ser considerado corresponsável pela dívida. De modo que nós estamos tratando, portanto, de uma hipótese em que um terceiro, alheio à dívida, pode vir a ter os seus bens executados em razão de ser considerado, nesse caso específico, como alguém que responde subsidiariamente. Tá bom? Essa, portanto, é a hipótese do inciso 2. Inciso 3. São sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Essa regra é absurda, né, gente? Ora, qual é a regra geral que a gente aprendeu desde o começo? Os bens do devedor respondem pela dívida. E aí, pessoal, tanto faz em poder de quem estejam. Se é do devedor ainda, é óbvio que ele é um bem atingido. Em poder é em posse. A posse não altera a legitimidade nem a responsabilidade. Não é porque o bem não está comigo e está com outra pessoa, está com o inquilino, está com o usufrutuário, está com um mutuário, que esse bem deixa de ser meu. E, portanto, se é do meu patrimônio, é evidente que esteja em poder de quem estiver, ele é meu. E, sendo meu, responde pela dívida. O inciso 4 é mais complicado. Trata da figura do cônjuge ou do companheiro. Aqui eu tenho que estar falando de uma dívida que não é do casal. Porque se a dívida for do casal, é óbvio que os bens do casal respondem. Para eu entender esse inciso 4, eu tenho que estar tratando de uma hipótese em que a responsabilidade é apenas de um dos cônjuges. A dívida foi assumida por apenas um dos cônjuges. E, em regra, o outro cônjuge não responde. Ou seja, a sua meação tem que ser respeitada. Os bens próprios dele têm que ser respeitados. Em regra, não são atingidos pela dívida do outro cônjuge. Entretanto, quando há o casamento ou a união estável, há uma presunção de que a dívida é assumida em favor do casal. E se de fato a dívida foi assumida em favor, em benefício do casal, aí esse outro cônjuge que não tinha nada a ver com a dívida é chamado também para responder com o seu patrimônio.
Então, gente, esse outro cônjuge só tem uma chance: comprovar em embargos de terceiro que ele não tem nenhuma responsabilidade por esta dívida do outro cônjuge, exatamente por quê? Porque a dívida não foi feita em favor do casal, não foi feita em favor da família. E se ele demonstrar que a dívida realmente é feita exclusivamente em favor desse outro cônjuge, ele se afasta da obrigação. Ele não pode ter o seu patrimônio atingido por essa dívida do outro cônjuge, ok?